Shizuki, um estudante que sonha em ser uma escritora e decide durante o verão ler 20 livros, mas curiosamente todas as edições que Shizuki pegou na biblioteca já haviam sido lidas por um tal de Seiji Amasawa. E essa é a sinopse de Whisper of a Heart, Sussurros do Coração. Tem nada aqui. Era só pra ficar bonitinho no vídeo. Essa sinopse não diz muito sobre o que o filme é de verdade. Eu fui esperando... Acho que eu não fui nem esperando nada do filme, assim. Talvez eu achei que seria algo meio Kick, né? O Serviço de Entregas Kick, que é um filme que eu adoro. É o filme, novamente, do estúdio Ghibli, né? Porém, eu achei que seria na mesma pegada e fui surpreendido com amadurecimento. É um roteiro adaptado pelo Hayao Miyazaki e dirigido pelo Yoshifumi Kondo, que aparentemente foi um dos únicos filmes que ele dirigiu. Ele teve outros trabalhos que ele contribuiu ali no estúdio. E eu tava vendo um vídeo da gringa, porque eu vi que tem vários vídeos lá fora, nos Estados Unidos, sobre esse filme. No Brasil não encontrei muita coisa. E o cara fala que ele morreu cedo por uma doença e que parte da doença dele ter sido assim meio agravante foi por conta da pressão do trabalho. Pelo que eu vi nesse vídeo, tá? Fontes, vídeo que eu vi na gringa. Pela pressão do trabalho nesse estúdio. Tanto que o Miyazaki, ele se aposentou em 1998, depois que ele fez um filme que eu não vou lembrar o nome. E aí eu fico pensando, cara, toda vez que a gente vai citar os devidos créditos pra alguém ou pra um estúdio, eu fico muito receoso de... Nossa, obrigado, sei lá, Netflix. Obrigado, não sei o quê. Sendo que tem pessoas por trás disso, tem histórias pessoais que as pessoas colocam ali. Por isso que eu falo muito para meus amigos que gostam desse universo de filmes e tudo, para não ser fã de estúdiozinho, A24, Marvel. São estúdios coordenados por, sei lá, ricaças ali que só querem o dinheiro, só querem fazer histórias que, sei lá, hoje em dia está sendo gerada até por IA, né, inteligência artificial. Então acaba que esses estúdios tiram a pessoalidade ali dos autores e a gente não dá os devidos créditos para quem ali colocou algo pessoal. Eu fico sempre muito receoso quando eu vou dar os devidos créditos para alguém. Ainda mais que eu fiz 2 curtas-metragens, né? E aí eu fico até mais empático, sabe? Parece que quando você trabalha com algo nesse ramo, né, audiovisual, quando você vai assistir um filme, uma obra, qualquer coisa que você fica muito mais empático por toda aquela produção, toda aquela história dos realizadores, que você não simplesmente chega e fala, esse filme aqui é isso, é ruim, não sei o quê. Não, você compra a ideia do filme, você tenta ficar imerso naquela história porque você sabe o trabalho que deu realizar aquilo. Enfim, uma coisa mais pessoal minha opinião, isso aqui. Então, o que eu tava falando, né, pra gente parar dessa ideia de ser fã de estúdio, né, eu falo isso, mas eu fiz um ranking Estúdio Ghibli. Mas, enfim, eu sei que tem autores ali que colocam as coisas pessoais, então eu sempre vou atrás, assim, quem que fez esse roteiro, quem que dirigiu isso aqui, a arte, entendeu? Pra não ficar ali na superficialidade. E voltando sobre a história, por que eu falei, né, sobre a coprodução desse filme aqui, né, do Miyazaki, mais o Kondo, né, Yoshifumi Kondo, porque o filme, ele fala sobre criação, ele fala sobre essa coisa artística, né? Então a gente começa o filme achando que vai ser algo meio fantasioso, pela protagonista tá ali na capa igual a Kiki no Serviço de Entregas, né? Tá a capa igualzinho, idêntico. Se você colocar a capa lado a lado, você diria que é o mesmo filme. E você espera que seja essa coisa fantasiosa ou até mesmo essa coisa meio romântica, teen, porque tem esses elementos no filme, né? Do colegial, dos alunos ali, da amiga dela que é apaixonada num garoto, até a mesma protagonista, ela encontra um garoto num determinado momento do filme. E o filme, nos seus primeiros 30, 40 minutos, parece que vai levar a este caminho do romance, da coisa teen ali, né, entre aqueles jovens. E aí o filme, ele mostra que é algo sobre amadurecimento. Então a Shizuki, né, ela é uma personagem
que gosta muito de ler, né, livros de ficção. Ela lê bastante, vai à biblioteca. E aí, certo dia, ela tá andando pela cidade e ela dá de cara com um antiquário, sabe? Um antiquário onde vende aqueles souvenirs antigos, relógios e tal. E ela entra nesse antiquário vazio e ela vê esses objetos, né, esses relógios, essa figura do gato barão, né, essa figura meio enigmática. E ela conhece o dono, né, o proprietário lá, que é um senhorzinho. E ele conta a história, né, desse gato e tal, uma coisa meio mística. Ela fica encantada por aquele lugar e ela sente uma inspiração, assim, de querer escrever suas histórias, né? Tem uma certa música nesse filme que eu gosto bastante, chamada Country Roads, que é do John Denver. Essa música é maravilhosa, é um country que toda vez que eu escuto dá vontade de ter uma fazendinha, andar a cavalo, sabe? E essa música, ela é linda, cara, é linda. E o filme, ele já começa com essa música, ele já começa o toque ali. Então, quando eu comecei a assistir o filme e tocou essa música, eu, putz, já era. Esse filme me ganhou, é esse filme aqui que eu vou gostar, é isso aqui. E essa música, ela é muito importante pro filme, porque a Shizuki, a personagem principal, ela fica reescrevendo essa música com diferentes letras, mas pega a mesma melodia. Então, ela é uma escritora, uma baita escritora, né? Você não vai escrever seu primeiro grande romance pela primeira vez. Você não vai escrever o Bohemian Rhapsody. Você, às vezes, vai pegar uma música ali já conhecida, vai lapidar ela, né, por ali e vai escrever algo diferente. Então, a Shizuki, ela tem essa facilidade, ela tem esse olhar de pegar histórias e transformar, escrever. Porém, ela se sente insegura com isso. E aí, quando ela conhece esse antiquário, esse senhorzinho, ela sente um pouco de motivação por isso. E o par romântico dela, o garoto que ela é apaixonado, ela conhece ele, descobre que ele é neto do senhorzinho que tá nesse antiquário e que ele tem uma paixão por criar violinos, de craftar, né, fazer violinos, além de tocar muito bem. Então ela começa a sentir uma certa, eu não sei se diria que é inveja, mas ela começa a se comparar com o Senji, né? Que é uma pessoa ali da sua idade, que aparentemente já sabe o que quer fazer da vida, do que quer. E ela fica pensando, né? Se ele consegue, né, persistir no seu sonho, por que eu não consigo? O que tem de errado comigo que eu não consigo fazer isso? E ela se sente motivada através daquela paixão dele, né? Então ela passa a querer escrever a sua própria história. E aí o conflito do filme é que esse personagem, o Senji, ele vai estudar fora, né? Então ele vai, tipo, eles moram no Japão, ele vai pra Itália fazer um curso onde ele vai construir violino, e se ele se der bem lá, ele vai ficar por lá mesmo. Se não, ele volta daqui a 2 meses e vai voltar pra escola. Então a Shizuki, ela se sente motivada com isso e coloca na cabeça dela de querer fazer essa história em 2 meses, que é quando ele vai retornar. Então ela cai de cara nos livros, ela vai na biblioteca onde ela lia todos aqueles livros de ficção e pega livros sobre geografia, pega livros sobre pedras, livros sobre gatos, todos esses livros que são, sei lá, de estudo, sabe? Para ela poder craftar a sua própria criação, né? A sua própria história. E ela fica obcecada por essa história, do nível de não sair para comer, de não jantar com os pais, das notas na escola caírem drasticamente. E ela acaba ficando mal, né, ansiosa por estar ali tão obcecada por isso. E isso me fez pensar, né, no que o Lynch falou na maioria das suas entrevistas, que muitas vezes o artista acha que a arte, ela tem que vir do sofrimento. A gente precisa sofrer para criar algo. E não é isso, né? Depressão, esses sentimentos tristes é uma coisa muito bonita colocada em uma história, mas pra gente que cria é um veneno. Então, paixão é sofrimento. Eu vi até uma piada de um vídeo que eu vi desse carinha do Gringa, que ele falou assim: por que vocês acham que a paixão de Cristo... Paixão de Cristo é o quê? Um rolê muito good vibes de Jesus Cristo com seus 12 apóstolos. Não, a paixão de Cristo representa um sofrimento ali, que ele sofreu na cruz por nós, né? Então, paixão é sofrer. Então, esse sentimento, ele é muito assim, não é que é negativo, ele motiva a gente a querer fazer algo. Mas quando a gente passa
a ficar presa ali nele, a gente começa a sofrer, cara. Tem até uma certa cena onde o pai da Shizuki pergunta, né, o que você tá criando? Os pais dela, né, confrontam, mas o que é? E ela não tem coragem de falar pelos pais dela achar que é uma perca de tempo aquilo e que ela vai fracassar. Então o pai dela, numa cena muito emotiva, eu até diria, né, ele fala pra ela, né, faça o que você queira fazer, mas saiba que é difícil você, né, eu não sei se ele fala uma coisa parecida, né, mas viver da sua própria criação, alguma coisa assim. Ele também fala sobre o fracasso, né, que ela poderá culpar só a si mesma e não os outros. É uma baita cena, assim, que o pai dela tem com ela de, tipo, tá, faz aí o que tu quer, mas é isso, entendeu? Faz o que você quer, faz o que você quer. E aí ela termina a história, e ela tinha feito um acordo com o senhorzinho do antiquário, né, de mostrar a história pra ele quando ela finalizasse. Então ela finaliza a história, vai correndo pra mostrar pra ele, né, que terminou a história, que concluiu, e ela pede pra ele ler ali na hora, tipo, um blocão assim de páginas. Ela falou assim, você pode ler agora, você pode ler minha história agora. Parece quem termina um roteiro. Ô, meu amigo, você pode ler meu roteiro agora? Então ela pede pro senhorzinho ler a história, enquanto ela sai do ambiente, né, com vergonha, com medo, ansiedade, e fica esperando ele terminar a história. E ele termina a história, e ela pergunta, né, o que ele achou, e assim que ela vai perguntando o que ele achou da história, ela vai falando, né, que a história não é boa, que é atropelado, que é uma porcaria e tal, e o senhorzinho fala, não, a história é boa, é ok. Aí ela fala, não, mas tem tanta coisa ruim. E aí ele fala pra ela, né, que dá pra lapidar mais a história. Tem até uma outra cena que ele fala que ela é como uma pedra a ser lapidada. E aí tem até uma outra cena que ele fala pra ela que ela é como uma pedra a ser lapidada, né? E cara, essa cena que ela fala, né, que a história dela não tá boa e tal, e ele fala que dá pra melhorar. É uma cena tão, assim, emotiva pra mim, porque ela fala assim, eu percebi que querer não basta, que eu preciso aprender mais e mais. Pô, isso me pegou tanto, sabe, porque a gente sente essa pressa, né, de se equiparar aos outros. Então ela ali tava, né, na correria, na pressa de se equiparar ao amigo dela, né, o parceiro romântico ali dela, porque ele tava conseguindo fazer as coisas dele, ele tava conseguindo perseguir os sonhos dele, e ela tava ali. Então ela tinha que estar naquela competição com ele de chegar junto. E, pô, é como uma música que uma vez um amigo me falou, né, que a vida não é uma corrida, né, não é uma corrida. Não é uma corrida de Fórmula 1, você tem que ter o melhor tempo para chegar. Então por isso que a última cena desse filme, que é uma cena onde eles estão subindo uma ladeira de bicicleta e a Shizuki desce para ajudar ele a subir, ela representa tanto essa coisa de um ajudar ao outro a se erguer, a crescer, a amadurecer, né? Que não é uma competição. Você pode erguer o outro e o outro vice-versa pode te erguer. Então por isso que eu fico até arrepiado de falar, né, dos bastidores desse filme, né, que é uma coprodução, né, do Miyazaki, né, um roteiro adaptado, e direção do Kondo, né, porque os dois ali estão se ajudando a fazer. Então é uma metalinguagem assim forte pra mim. E esse filme conversou muito comigo, né, pela essa questão da criação da arte, né, de você ficar obcecado em escrever tal coisa. Quantas noites eu passei, né, em claro escrevendo, obcecado, ou quando eu tava fazendo o meu outro curta, eu fiquei obcecado, escrevendo, só pensando nisso, e eu percebi que eu tava tão obcecado que tinha certos momentos que eu ficava triste, né, tipo, olhando de fora, dá a entender assim, realmente você tá feliz fazendo isso? E isso é o negócio da paixão, né, de você sofrer. E acaba afastando as pessoas ao seu redor, você passa menos tempo com a sua família, com a sua namorada, porque você fica de cara naquele projeto, naquele roteiro, achando que você tem que ter uma pressa ali pra terminar, porque, pô, olha esse diretor que fez esse trabalho aqui aos seus 22, aos seus 23 anos, e eu tô aqui ainda, caraca,
nossa, eu não vou evoluir, você sente essa pressa. Cara, você vai ver hoje em dia a Fernanda Torres aí concorrendo ao seu primeiro Oscar, indicada ao Oscar, né? No seu auge da sua carreira. Então, a gente tem que parar com essa pressa, né? Esse rush. A gente é uma pedra a ser lapidada e a gente tem que encarar o fracasso. A gente não vai conseguir fazer não vou fazer o 2001 Odisseia no Espaço, né? O meu primeiro filme. Não vai ser Antes do Amanhecer. Então, independente do fracasso que a gente tiver em algo, a gente tem que continuar. Porque só através do fracasso a gente consegue ter uma maturidade de fazer algo cada vez melhor.